Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus é bom e Deus é maravilhoso, amém? Nós estamos, irmãos, em uma campanha na nossa igreja, uma campanha de 40 dias falando sobre prosperidade bíblica, amém? E temos esse tempo tão poderoso, irmão. Como nós fomos abençoados semana passada com um ensinamento tão poderoso, amém? Deus tem uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante sobre a nossa vida. E nós aprendemos que Deus, Ele é abençoador e Ele quer nos abençoar. Também vimos lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, que Jesus disse: dei e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês, né? Nós vemos que nesse texto, na semana passada, ele não está falando apenas só sobre dinheiro, mas ele nos ensina uma premissa sobre prosperidade bíblica. E Jesus afirma que a prosperidade não está ligada tão somente ao dinheiro que eu tenho, mas está ligada ao amor, está ligada à generosidade, está ligada à misericórdia, está ligado ao reino de Deus, está ligado àquilo que Deus tem para fazer sobre a face da terra. Vimos também, irmão, que dinheiro é algo espiritual, amém? A Bíblia fala sobre dinheiro. E nós temos dois extremos muito perigosos, que é o extremo da teologia da prosperidade, aonde as pessoas têm usado, sabe, a igreja como um palco para arrecadação de dinheiro. E aí você vê lives na internet pedindo Pix para você, pessoas falando: ah, me dê o Pix agora. Eu vi um dia uma pessoa dizendo assim: olha, na rádio, ela orou, a pessoa estava orando por cura, naqueles programas, ela orou por cura, ela falou: mas essa cura, ela só vai ter validade até amanhã, porque você só vai receber a cura completa se você vier no culto, né? Então imagine, ao nível que nós passamos, né? Porque tudo isso é fruto de uma teologia errada, uma teologia que apenas é uma teologia da prosperidade. Mas por outro lado, nós temos um outro erro, que é a teologia da libertação, aonde valoriza a pobreza, a miséria, a escassez. E eu acredito que Deus não quer que você seja miserável, escasso. Deus, Ele quer que você tenha vida em abundância. Deus, Ele deseja isso sobre a sua vida. Então nós acabamos, sabe, sendo prejudicados pelos extremos da vida, tanto da teologia da prosperidade, sabe, como da teologia da libertação. O rei Davi, ele declarou, querido, no Salmo capítulo 1, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olhe para seu irmão e diga: tudo quanto você fizer vai prosperar em nome de Jesus. Então prosperidade é um ensinamento bíblico, prosperidade é uma palavra bíblica, e essa promessa, sabe, essa é uma real promessa sobre a prosperidade que Deus tem para entregar aos nossos corações, amém? E hoje nós vamos à segunda mensagem dessa campanha, que fala sobre fé em Deus e sábia administração. Eu costumo dizer que muitas vezes o grande problema de de sermos prósperos não é quanto a gente ganha, mas é quanto a gente gasta e como nós gastamos. Eu conheço pessoas que ganham fortunas, eu conheço pessoas que ganham 20 mil reais e têm dificuldade financeira. E olhe para mim, se você tem dificuldade financeira, o problema não é quanto você ganha, o problema é a administração da sua vida que é ruim. Sabe, o problema é que você não consegue administrar bem os recursos que Deus tem entregue nas suas mãos. Você não consegue fazer isso. Já eu conheço pessoas também aqui nessa casa que ganham um salário, 2 mil reais, 1.800 reais, mas conseguem viver bem e são prósperos. São prósperos naquilo que coloca a mão. Eu conheço pessoas que ganham 2 mil reais que têm casa própria. Eu conheço gente que ganha 20, mas não consegue dar entrada numa casa. Isso não tem a ver tão somente com o valor que eu recebo, tem a ver com a administração que eu tenho, amém? Como eu administro os recursos que Deus tem colocado na minha mão. O livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 28, é em cima disso que nós vamos
ministrar nessa noite, sabe, querido? Então fica ligado. Mateus 25, ele conta sobre a parábola dos talentos, e lá no versículo 21 vai dizer: todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e ninguém imaginou o que Deus preparou para aqueles que amam. Quantos creem que Deus te ama? Você crê que Deus te ama? Eu creio que Deus me ama. Então Deus preparou coisas incríveis para a minha vida. Deus preparou coisas maravilhosas para a minha vida, sabe, querido? E eu preciso, sabe, ter isso no meu coração e na minha vida, sabe? Eu preciso ter isso na minha vida. Olha o que o texto vai dizer. Não, 1 Coríntios quer dizer 2,9, vai dizer: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que amam. Então, o amor de Deus é uma chave poderosa para a minha vida próspera, porque Deus me ama e Deus quer me abençoar. Deus deseja me abençoar. Hoje eu vi um pastor falando e pregando, e eu acho interessante como as pessoas, elas pegam os textos e elas interpretam na Bíblia do jeito que elas querem, da forma que elas querem. E esse pastor estava falando sobre aquela questão de que quando Josué estava lá e o Senhor disse: onde você pisar a planta dos teus pés, eu te darei por possessão, você será. Aí ele falou da música: eu sou abençoado por todos os lados, pela direita. Quem cantava essa música aqui? Não era assim? Pela esquerda, pela frente, por todo lado. Quem é abençoado por todos os lados? Levanta a mão. Eu sou, irmão. E bênção não tem a ver com dinheiro. Bênção tem a ver com a presença. E eu tenho a presença de Deus em todos os momentos da minha vida. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo. Eu posso passar por uma crise, mas o Senhor está comigo. Eu posso passar por um momento difícil. Então qual é o conceito de bênção que nós temos? O conceito de bênção é eu ter ouro, ter prata? Então não é verdade que às vezes eu não tenho. Mas o conceito de bênção, que eu acredito na palavra, é um conceito que Deus está presente na nossa vida. A maior bênção que você tem na sua vida é a presença de Deus. É a presença de Deus em todos os momentos da sua vida. Então você é abençoado. Você é abençoado em todas as áreas da sua vida. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu já sou abençoado, irmão, em todas lugares, em todas as regiões celestiais. Quando o diabo olha para mim, ele vai dizer: ali está uma pessoa abençoada. Quando os anjos olham para mim, eles vão dizer: ali está uma pessoa abençoada, porque Deus já me abençoou com todas as bênçãos. Quem é abençoado aqui, meu irmão? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, aleluia. Como isso é poderoso, sabe? Então a discussão não é sobre o que eu tenho, o que eu ganho. A discussão é a quem eu sigo e a quem eu caminho. Então eu tenho Deus na minha vida. Eu não sou abençoado quando eu vendo bem. Eu sou abençoado porque Deus está na minha vida. Eu não sou abençoado, sabe, é a visão que eu tenho da bênção de Deus. Então assim, sabe, o amor a Deus é uma chave poderosa para a sua prosperidade. Ame a Deus e não ao dinheiro, porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus é abençoador, irmão, e Ele deseja nos abençoar em abundância. Ele quer abençoar a nossa casa, Ele quer abençoar a nossa família, Ele quer nos abençoar em todas as áreas. Ele é um bom pai. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem tem filho? Diga para mim qual é o seu desejo, irmão. É dar o melhor para o seu filho. Qual é a sua vontade? Quem sabe seu filho pode estar estudando na escola, mais ou menos, mas se você tivesse dinheiro mesmo, você se esforçaria e colocaria ele na melhor. Quem sabe o seu filho você não tem a condição de colocar ele no curso de inglês, mas no dia que você tiver condição, você vai colocar ele no curso de inglês. Você vai se esforçar. Quantos pais que estão aqui que pagam colégio? Quantos pais estão aqui que pagam universidade? Quantos pais que estão aqui que fazem, como diz o ditado popular, das tripas coração? Para quê? Para dar o melhor para sua família, para dar o melhor para o seu filho. E a Bíblia fala que
Deus nos deu todas as coisas que nós precisamos. A Bíblia vai dizer: se Ele nos deu Cristo, como Ele não nos dará juntamente com Cristo todas as outras coisas da nossa vida? Então Deus, Ele ama nos abençoar, irmão. Sabe, e diante de tanto amor de Deus, de tanta confiança que eu tenho, que Deus, nós precisamos refletir de que Deus quer me abençoar. Eu preciso refletir se eu estou vivendo uma vida que demonstra confiança nele. Se verdadeiramente eu tenho confiado em Deus, se verdadeiramente a minha vida tenha sido uma vida de confiança a Ele, se eu verdadeiramente creio nisso e tenho vivido isso. Tudo que somos e possuímos vem de Deus, mas é isso que eu acredito, é isso que está no meu coração. O pastor Carlito Paz, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer: prosperidade não se resume apenas a dinheiro, bens ou um bom planejamento financeiro. Ela começa no coração e ela se revela do modo como nós administramos o que Deus nos confiou: talento, recurso, relacionamento e oportunidades. Entenda, se o seu coração for mau, toda a sua vida vai ser mal. Se o seu coração for mau, o seu tempo vai ser gasto errado. Se o seu coração estiver no dinheiro, os seus recursos vão estar. Então, o grande problema não é, querido, sabe, simplesmente eu ter ou não ter. O grande problema, querido, não é, olhe para mim, o grande problema não é eu ter um bom planejamento, não é eu ter bons bens sobre o meu cuidado. Às vezes o problema é onde está o meu coração. Nós lemos no instante, o pastor Paulo falou que aonde está o seu coração, ali também vai estar o seu tesouro. Ou seja, aquilo que é valioso para você, aquilo que está, sabe, sendo valioso para a sua vida. E nós podemos conhecer muitas pessoas bem-sucedidas nos padrões do mundo, mas o nosso parâmetro não é o mundo. Olhe para mim, o seu parâmetro não é a terra, o seu parâmetro é o céu. Aleluia. Deus não quer que você seja apenas bem sucedido aqui na terra, mas Ele quer que você tenha o parâmetro do céu. Muito além de ser bons administradores dos recursos, nós precisamos ser administradores fiéis, com disciplina, sabe, com caráter, com fé, sabe, com frutos que evidenciam isso. E muitas vezes nós não temos prosperado na nossa vida porque não sabemos como ter a fé no lugar certo e como multiplicar os recursos que Deus tem nos dado. Eu estava falando hoje de manhã, ministrando lá no Sim, e eu usei lá até o irmão Sérgio, como Deus tem abençoado o personal trainer, que no início desse ano Deus deu um clareamento na vida dele e ele começou a vender café. E ele está parando de ser personal trainer só para vender café, irmão. Você entende o que é isso? É uma ideia, é algo que Deus deu, que Ele tem multiplicado. Mas entenda, eu vou testemunhar dele aqui agora. Ele chegou para mim, vai ficar na oração aí, viu, irmão? Ele chegou para mim e falou assim: pastor, quanto é que o senhor gasta de café na igreja? Aí eu falei com ele: não sei, vou fazer a conta com a pastora Andréia. Mas o Maratá hoje está o quê? Quanto? 18, 17, né? 16, sei lá. Aí ele falou assim: eu vou falar o valor, né, certo, né, irmão? Mas eu vou falar o valor certo, o menor valor que eu receber, que eu achar, né? Vou falar o menor. Aí ele falou assim: não tem problema, nós vamos colocar agora café Moriá na igreja, pelo mesmo valor do Maratá. Então entenda, eu quero testemunhar isso, porque isso vai além do valor físico, isso vai além do valor material, isso vai no sentido de prosperidade. Aquele que faz conta com Deus, irmão, ele vai se perder no caminho. Aquele que faz conta com o Senhor, ele vai se perder no caminho, vai se perder no caminho. Aquele que faz conta para menos. Quer que eu dê um exemplo para você? Eu vou dar um exemplo para você e te ensinar um conceito poderoso sobre a sua vida. Às vezes quando você vai dar o seu dízimo, e lá você ganhou, quem sabe, no mês você ganhou 2.222 e 2.223. Aí você vai dar o seu dízimo, você dá 223. Não, irmão, dá 225. Arredonda a conta para cima, porque Deus vai dar abundância na sua vida.
Às vezes nós damos o dízimo, irmão. Eu sei as lutas que nós passamos. E eu estou falando isso com o coração muito tranquilo, porque é coisas que nós vivemos. E às vezes nós fazemos essas pequenas contas com Deus. Nós fazemos contas de pequenos recursos com o Senhor. Eu lembro quando a adolescente não tem, às vezes não tem recurso, né? E eu novo, e minha mãe dava aquele dinheiro para a gente merendar na escola. E às vezes, por exemplo, minha mãe dava R$5. Não, irmão, eu separava R$1 para dar de oferta na igreja. Eu não separava 50 centavos. Eu estou te ensinando de um princípio que é um princípio de Deus. Não faça conta com Deus. Não conte centavos com o Senhor. Não conte centavos com aquilo que Deus tem abençoado a sua vida. Seja um mordomo. Se você tiver para arredondar, arredonde para cima, porque Deus também vai arredondar para cima na sua vida e vai dar uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque isso tem a ver com o coração, tem a ver com aquilo que eu tenho, tem a ver com aquilo que o Senhor tem entregue para minha vida, como um bom mordomo do Senhor no meu caminho, amém? Então o que é que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu quero dizer para você: seja dizimista e ofertante fiel. Tenha isso como um princípio na sua vida. Eu tenho tranquilidade de falar de dízimo. E você sabe quem questiona dízimo? Só quem não é dizimista. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu estava conversando com um empresário. Há um tempo atrás ele me chamou. Ele era dono de uma... Não vou falar o que é, porque você vai saber, quem sabe quem é a pessoa. E ele era dono de algumas empresas. E ele chegou para mim e ele falou para mim: pastor, eu quero ser dizimista. Eu falei: amém. Mas eu não sei como ser dizimista. Eu falei: vamos lá, né? Qual é o recurso que você... Ele falou: pastor, eu estou querendo dar aqui por mês, né, R$1.500 de dízimo. Aí eu falei: mas você ganha 15 mil? Aí ele falou: eu acho que eu ganho. Aí eu falei: você quer ser o quê? Dizimista? Eu perguntei para ele: você quer ser dizimista? Ele falou: eu quero ser dizimista. Eu falei: então vamos fazer uma conta. Quanto é que você paga da Hilux que você tem? Ele falou: eu pago 3 mil de prestação. Quanto é que você paga do colégio dos seus filhos? Ele: 4.500. Quanto é que você paga? E eu comecei a colocar as contas básicas da casa dele. Sabe quanto deu? R$24 mil. Eu falei: como é que você gasta R$24 mil com o básico da sua vida? Você está entendendo que isso aqui é o básico? Aqui eu não coloquei ainda nem comida. Coloquei básico de prestações que ele tinha de pagamento, das coisas que ele foi me falando, dos investimentos que ele tinha. E eu falei para ele assim, eu falei: não há problema em Deus se você quiser dar uma oferta de R$1.500. Mas você não pode chamar ele de dízimo. Porque dízimo é a 10ª parte daquilo que eu recebo. Você pode dar uma oferta, todo mundo é livre. E eu sou tão livre para ensinar sobre isso à igreja. Por quê? Porque, irmão, aqui você não tem nome no envelope. Na verdade, às vezes você não tem nem envelope. A gente botou os envelopes aí agora. Tá ali. E eu não quero nem saber quanto você dá de dízimo, se você não dá. Mas eu preciso te ensinar o princípio de Deus. Não vai adiantar você enganar a você mesmo. Eu falei com ele: não há problema. Eu disse para ele assim: não há problema você dar uma oferta por mês de R$1.500. Mas você não pode chamar isso de dízimo. Aí ele falou: então tá bom, pastor. Se eu falei: você entendeu? Eu entendi. E muitas vezes nós queremos enganar a Deus com essas contas, e nós não podemos. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. A Bíblia vai dizer em Malaquias 3:10, ele vai dizer: tragam todos os seus dízimos e depositem no templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor, abrirei as janelas dos céus para você, derramarei bênçãos sobre a sua vida, sabe? Que não haverá espaço para guardá-las. Ponham-me à prova, Deus vai nos abençoar. Então, o dízimo é um processo de adoração. E tem gente que fala assim: pastor, mas o dízimo não está no Novo Testamento. Está sim. Tem gente que diz assim: não, pastor, o dízimo na Bíblia não é dinheiro. Tem hora que eu dá vontade de falar: é claro, idiota. Naquela época não tinha dinheiro. Se você chegar em alguns lugares na África hoje, não tem dinheiro físico. Eu não sei se você conhece alguém que já foi fazer missão na África, mas
muitas ilhas, muitas tribos na África, o que é que eles acontecem? Eles plantam e colhem. E uma tribo planta e colhe verdura, outra tribo planta e colhe fruta. E sabe o que é que eles fazem? Em vez deles comprarem, eles trocam. Então os africanos, eles chegam no culto, o pastor está lá pregando, e eles vão lá e vão colocando as cestas de comida, trazendo o seu dízimo ali, daquilo que eles fizeram. Então, naquela época que foi escrito o texto aqui de Malaquias, foi mais ou menos nessa época. Ah, pastor, porque o pessoal trazia, a Bíblia está dizendo, o dízimo do coentro, o dízimo é claro, era o que tinha naquela época, irmão. Agora, muitas vezes, o que é que nós queremos? Nós queremos não aprender aquilo que a Bíblia nos ensina, irmão. Sabe, porque temos o nosso coração preso aqui na terra. Ser dizimista é uma bênção, meu irmão. 2 Coríntios capítulo 9 vai dizer: aquele que semeia pouco, e aquele também pouco colherá, e aquele que semeia com fartura também com fartura, sabe, fartamente colherá. Sabe, a Bíblia vai dizer, querido, que nós devemos contribuir com o nosso coração quanto dá, e não com pesar. Você não tem que ser por pesar. Ninguém está dizendo para você que se você for dizimista você vai para o inferno. Mas eu estou dizendo para você que dízimo é muito mais do que apenas fidelidade. É gratidão e generosidade. O dízimo é a coisa mais justa da igreja. É a mais justa. Quem ganha 100 dá 10, quem ganha 1000 dá 100. Tem justiça melhor que essa? Quem ganha mais contribui mais, quem ganha menos contribui menos. Essa é a forma justa, e Deus criou essa forma. A palavra ela nos ensina essa forma, porque isso é um senso de justiça. É um senso de justiça. E tem gente ainda que fala assim: ah, pastor, tem gente que chega para mim e fala assim: ah, não, eu quero pegar o meu dízimo e eu quero comprar cestas básicas para dar para os pobres. Eu falei: não, o que você quer é aparecer. Que silêncio da morte é esse? Porque quando você contribui na igreja, não é você que aparece, é a igreja. É a comunhão dos santos. É a família. É todo mundo. Você entende? É todo mundo. É todo mundo que está sendo beneficiado. É todo mundo que está sendo abençoado. É todo mundo que está sendo, sabe, que está contribuindo. Você está sentado numa cadeira, irmão, que cada cadeira dessa hoje é R$200. Cada uma dessas. Só aqui nós temos 380 cadeiras dessas. Faça a conta. É quase R$100 mil de cadeira. Você entende? E às vezes nós ficamos fazendo conta com Deus. Fazemos conta com o Senhor. Ela é mais confortável do que a outra, é ou não é? É ou não é? Aquela apertadinha, né? A irmã que é mais fortinha, quando senta naquelas cadeiras pequenas, aquelas cadeiras brancas, chega, os lados ficam caindo. Não dá. A minha que é mais, sabe, cadeiruda assim, é que ela não me veja falando, irmão. Não dá. Isso é para todos, amém? Para abençoar a todos, aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus por isso, irmão? E Deus é bom. Segundo lugar, sabe o que é que você precisa fazer na sua vida? Você precisa planejar com sabedoria o seu orçamento. Você tem planejamento, irmão? A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 14, versículo 28. A Bíblia vai dizer assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem zombarão dele, dizendo: esse homem começou, sabe, a construir e ele não foi capaz de terminar. Deus, Ele quer que os seus filhos sejam honrados e não envergonhados. Então, sabe o que é que falta na nossa vida? É planejamento. Muitas vezes você não tem planejado, irmão,
com sabedoria o orçamento que Deus tem dado para você. A Bíblia vai falar sobre a história de José, e a Bíblia vai dizer que Deus trouxe José em um tempo, irmão, aonde o mundo iria passar por uma grande escassez. Mas antes de ter escassez, a Bíblia fala que houve um tempo de abundância. A Bíblia fala, querido, que José viveu um tempo de abundância e um tempo de escassez. Mas a Bíblia vai dizer que no tempo da escassez, no tempo da abundância, o que é que José fez? José ergueu galpões, e ele colocou o alimento, colocou os cereais, colocou o trigo, guardou. A Bíblia vai dizer que todas as nações estavam passando necessidade, e apenas o Egito tinha comida. Todas as nações iam até Faraó, porque elas estavam sem nada. Mas sabe o que acontece? Você não sabe planejar a sua vida. No tempo da abundância você gasta tudo. No tempo da abundância você pega e arrebenta tudo, irmão. Eu ganhei 20 mil reais, vai gastar os 20 no mês todo, naquele mês. Sabe? Eu ganhei 30 mil reais, o que é que você vai fazer? Enquanto tem um irmãozinho ali que está administrando aquilo que Deus... Aí você olha e fala assim: meu Deus, como esse irmãozinho tão humilde, ele conseguiu reformar a casa, ele conseguiu comprar uma casa, ele conseguiu fazer aquilo. Por quê? Porque ele planejou com sabedoria. E tem muita gente que não tem planejado. O seu dinheiro não é pouco, meu irmão. É você que não tem você que não tem usado de sabedoria para planejar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, aquilo que Deus tem abençoado a sua vida. Sabe? Planejar antes de agir, meu irmão. Só faça se você tiver condições. E aí eu quero dar uma palavra para essa igreja: conserta a tua vida. Tira o teu nome do Serasa, do SPC, que tu é crente, meu irmão. Tu é um servo de Deus, tu é um homem. E eu vou dizer para você, essa palavra é para você hoje: renegocia suas dívidas. Se você deve a algum irmão, vai lá no irmão, conversa com ele. Você não tem condição de pagar tudo agora, fala com ele: irmão, eu vou te dar 50 por mês. Você aceita 50 por mês? Eu vou dar 100 para você por mês. Eu vou te ajudar nisso, eu vou fazer dessa forma. Por quê, meu irmão? Porque o que tem acontecido é isso. Muitas pessoas viviam isso no passado, e isso tem trazido maldições para a vida de muitas pessoas. E nós não sabemos. O que está acontecendo na minha vida, pastor? Eu não prospero. Você não prospera. Por quê? Porque o seu coração está fazendo aquilo que é errado, meu irmão. Antigamente as pessoas tinham a mania de dizer assim: vou estourar o meu nome. Quem lembra dessa época aí? Era assim antes? Vou pipocar o nome. Eu tinha 14 anos, eu tinha um amigo meu chamado Joel. Você conhece Joel? Joel morava na Brasília. Joel chegou para mim e falou assim: vou pocar meu nome. Aí naquela época tinha aquele tênis M2000. Quem lembra desse tênis M2000 aí? Quem lembra? Rapaz, quem teve M2000 aí, levanta a mão. Rapaz, M2000 era o tênis, velho. Era um tênis. E aí, era tipo assim, 500 reais o tênis, como se fosse 500 reais hoje, tênis caro, como se fosse aquele Mizuno, aquela coisa assim. E aí eu falei assim, o tênis era tipo assim, 500 reais. Ele falou assim: velho, vamos comprar. Ele foi lá na Messan, pipocou do crediário, aqueles crediários que tinha na Messan, sabe? Pipocou do crediário. Aí em vez de eu pagar 500 para ele, eu dei 100 só. Eu falei: toma 100. E ele me deu M2000. Porque ele falou o quê? Ele falava o quê? Daqui a 5 anos o meu nome vai limpar. E tem crente que está esperando bater 5 anos. É uma vergonha. Você é um servo de Deus, meu irmão. Você é um filho de Deus, e você foi criado por Deus para governar. Você foi criado por Deus para ser uma bênção. Você foi criado por Deus para ter uma vida próspera e abençoada. Você não foi criada por Deus para ter uma vida desse jeito, não. As pessoas ligando para você, as pessoas ligando. Irmão, as pessoas ligam para você. Eu vou dizer uma coisa para você. E às vezes elas ligam para outras pessoas. Às vezes eu recebo ligação cobrando de outra pessoa. Eu falo: não conheço essa miséria, não. Revoltado, irmão. O cara descobre o seu nome e ele vincula o seu número à pessoa. Você não tem noção, irmão. Ele liga toda hora e ele diz assim: você conhece o fulano de tal?
Sabe? A vontade de pegar o celular e jogar na parede e pô, não quero mais celular. E aí nós não devemos achar isso normal. Você que é casado, se a mulher está recebendo ligação do marido, aperte ele, para ele pagar as dívidas. Aperte ele. Chegou o tempo de Deus prosperar a sua vida, mas Deus vai prosperar aqueles que estão em linha com Ele, irmão. Ele vai prosperar aqueles que estão vivendo um tempo novo no Senhor. O cara está com SPC, o cara está com... Aí o irmão dá uma palavra para você e não cumpre, não cumpre. Estava com o irmão comprou um negócio da minha, eu falei, irmão, tanto, irmão. Compra onde, pastor? Compra no nome, compra na boca aqui comigo. Teve um pastor que comprou um negócio comigo, eu falei, na boca, pastor, fica tranquilo. Na boca, a gente é crente, falei com ele assim. Aí eu marquei com ele todo dia 15. Dia 15 eu mando mensagem. Não é 16 não, irmão, é 15. A palavra do crente é sim, sim, não. Sim, sim, não. Se a gente puxar o Serasa hoje, como tá? Esperando 5 anos. Deus vai te dar sabedoria para você sair desse lugar, amém? Mas você nunca mais vai entrar para o louvor da glória de Deus. Você nunca mais vai entrar nesse lugar em nome de Jesus. Você vai ter uma vida próspera e abençoada para o louvor da glória de Deus. Você entende o que eu estou falando, irmão? Não estou falando que você não deve dever, você não pode dever, irmão. Todo mundo deve alguma coisa. Amanhã eu pago meu cartão. Mas o que você não pode é utilizar desse recurso de uma forma indevida. Porque se você faz isso, você prejudica alguém lá na frente. Alguém está sendo lesado. Quando eu comprei meu carro, quem me conhece há mais tempo, eu tinha um Siena Bola. Quem lembra do Siena Bola preto aí? Quem lembra? Comprou eu, pastor Germano, Sandro e Josimar, tudo junto. 4 pessoas. Chegou na Fiat e falou, vamos comprar o mesmo carro. Eu besta, idiota que eu era, sabe? Tinha 10 mil no banco. Podia comprar um Unozinho, ficar de boa. Comprar um carrinho mais simples. Não, vou comprar um carro novo. Vou comprar um carro novo. Aí comprei o carro novo, aí peguei a parcela lá. Dei 10 mil e fiquei com 60 parcelas de 632. Eu nunca me esqueço, irmão, o valor. Todo mês tinha que pagar 632. Um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu acho que o senhor deveria fazer uma revisional. Eu falei, não. Por quê? Porque no dia que o cara falou comigo, o cara falou assim, é 60 de 632, o senhor quer? Eu falei, eu quero. Por que agora eu vou pedir para revisar? Se eu aceitei. E tem muita gente às vezes que está vivendo disso. Embusteiro. É embusteiro. O cara está aqui, faz um negócio aqui errado, faz um negócio errado ali, faz um negócio errado ali, faz um negócio errado ali, faz um negócio errado acolá, e vai ali, compra na mão de um, pega na mão de outro, sabe, empresta ao outro, quer ser bom demais com o outro, empresta o nome vai pro Serasa. Eu já falei aqui, irmão, quem empresta nome é besta. O único nome que a gente usa é o nome de Jesus, amém? Compra no meu nome, pastor. Eu não, tu está querendo comprar no meu porque tu já estourou o seu. Pastor, me empresta seu cartão. Qual é o nome que tem no cartão? Carlos Fernandes Neto. Ué? Tivesse outro nome aqui, podia usar. Agora só tem esse aqui. É para uso pessoal, individual. Você entende isso? Aí você empresta seu cartão para a pessoa não paga. O diabo entrou na minha vida. Você está querendo ser melhor que Deus. Você está arrebentando sua vida toda, irmão. Você está arrebentando sua vida toda. E você está dizendo, o diabo entrou na minha vida. Não, você não está planejando a sua vida. Sua vida está apertada porque não há planejamento. Sua vida está apertada porque você está querendo ser bom demais. Se você puder ajudar seu irmão, ajude, meu irmão.
A Bíblia vai falar empreste. Agora entenda que ele pode não te devolver. E você não tem que estar brigado com seu irmão por causa disso. Ou então não empreste. Ninguém dá glória a Deus nessas pregações, né? É incrível isso. Tem irmão que está, se procurar, já está debaixo da cadeira. Tem um irmão que quando eu falei sobre isso, ele falou: pastor, eu ia pedir o cartão do senhor emprestado. Eu falei: irmão, esqueça. Esses dias, já contei isso aqui na igreja, amém? E eu fui fiador da minha irmã no FIES, quando ela estudou na faculdade. E chegava lá em casa as cartinhas do Serasa. Irmão, eu nunca devi nada a ninguém na minha vida, irmão. Você não tem... A minha vida sempre foi assim, irmão, ó. E chegava a cartinha do Serasa, aí a pastora Érica, porque a pastora Érica é uma bênção assim, sabe? Ela chegava assim e jogava assim em cima de mim e falava assim: o nome do pastor tá sujo, resolva. Fazia assim, sujou o nome do pastor. Sabe quanto era a prestação? R$50. Mas meu nome estava no Serasa. Poderia estar pregando para você que dizer aqui: meu nome nunca foi no Serasa. Já foi. Naquele dia eu fiz uma aliança com a minha esposa. E eu falei para ela: nós não vamos ser fiador de mais ninguém na vida. Ninguém. Não quero. Recentemente, uma outra pessoa da minha família me ligou, falou: meu tio, quero fazer isso, mas eu estou precisando de um fiador. Eu falei: ô filho, eu não posso. Ah, meu tio, porque o senhor é ruim. Eu falei: sou ruim. Perdoe o seu tio. Eu não posso ser fiador porque eu tenho um compromisso com Deus sobre isso. E muitas vezes a nossa vida está toda enrolada porque a gente está querendo, sabe, fazer pelas pessoas aquilo que nós não temos condição de fazer. Amém? Terceiro lugar, se você quer ter uma vida, sabe, querido, se você quer ter uma vida aonde você venha a ser um administrador fiel e multiplicar os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos, esteja atento às oportunidades de Deus. Deus está abrindo oportunidades. A Bíblia vai dizer em Mateus 25:14, ele vai dizer assim: o reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. E um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento, de acordo com a capacidade que cada um, e em seguida partiu para a viagem. Cada oportunidade que Deus coloca em suas mãos é um chamado para você multiplicar e honrar a Deus em tudo, irmão. Deus, ele tem te entregue coisas, tem te dado oportunidades, tem aberto portas para a sua vida. Quantas pessoas estão aqui que estão prosperando, sendo empresários, irmãos, que estão prosperando com negócios? Quantas pessoas estão aqui que Deus tem aberto portas, que Deus tem feito milagres? Às vezes você estava, sabe, passando um ano bem difícil, e Deus abriu uma porta para você esse ano, de um recurso novo. Às vezes não estava no seu radar aquele recurso, e Deus te abençoou. Mas você precisa estar atento às oportunidades que Deus tem colocado diante de você, irmão. Atento aos ambientes que Deus está colocando você, atento aos lugares aonde Deus tem colocado para você caminhar, porque muitas vezes os ambientes são portas que Deus abre. Muitas vezes, irmãos, as amizades são portas que Deus abre. Muitas vezes são milagres que Deus faz conosco a partir de oportunidades que são abertas para minha e para a sua vida, irmão. Então esteja atento às oportunidades de Deus, esteja atento àquilo que Deus tem aberto na sua vida. Há uma palavra em Jeremias que diz: passou a cega, findou o verão e nós ainda não fomos salvos. Ele estava dizendo, o profeta estava dizendo: olha, passou o momento da colheita e nós não conseguimos colher. Por quê? Porque nós não aproveitamos a oportunidade, não aproveitamos a porta que Deus abriu, o milagre que Deus está fazendo.
Porque nós estamos às vezes olhando para os problemas da vida. Então esteja atento às oportunidades. Quarto lugar, invista o seu recurso com sabedoria e lucratividade, irmão. Invista. Mateus 25:16 vai dizer: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou no buraco do chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Não corra riscos desnecessários. Olha para mim aqui, olhe para mim. Pare de jogar no tigrinho, seu crente. Pare de querer enriquecer de uma forma ilícita. Pastor, não, porque eu vou fazer trade. Eu nunca vi ninguém ficando rico com trade, irmão. Nunca. Fulano de tal falou para mim, mentira. O cara chega, olha para mim, meu irmão. Vamos ser sinceros hoje, irmão. Eu não sei se você participou do Telex Free. Quem participou do Telex Free aqui? Levanta a mão. Não precisa não, eu estou brincando. Olha para mim, eu estou no Sinai lá. Estou lá trabalhando, chegou um cara lá. Sabe, isso logo no início do Telex Free. O cara chegou para mim assim. O cara disse para mim assim, olha, presta atenção, Joélio. O cara chegou para mim e falou assim: pastor Neto, tem um negócio aqui maravilhoso para o senhor. Isso, aquilo, olha, você vai investir 600. Em 6 meses você vai ganhar 60 mil. Em 1 ano você vai ganhar 100 mil. E o cara fez uma conta para mim, meu irmão. Eu falei: irmão, você é idiota, é? Eu falei para ele. Ele falou: por que o senhor está falando que eu sou idiota? Você descobriu a mina de dinheiro, você está me dizendo como acessar? Tu já viu alguém descobrindo um baú de tesouro e chamando os outros, falando: vem comigo, vem pegar o ouro, vem pegar. Nada, irmão. Tu acha que se ganhasse desse jeito, os bancos não colocaram o dinheiro todo lá? Os milionários não estavam colocando dinheiro lá? Todo mundo não estava colocando dinheiro lá? Mas o que aconteceu? Os crentes que colocou. Tinha pastor que tinha perna, chamava perna, né? O pastor tinha perna, a perna do pastor. A igreja toda na Telex Free, irmão. Quando quebrou, teve pastor sendo corrido, sabe, querendo matar pastor, igreja que fechou. Tudo por causa da Telex Free. Aí fechou a Telex Free, bom. Aí o crente usurário, irmão, vai e entra de novo. Porque é um dinheiro fácil que eu vou ganhar, irmão. Irmão, novamente, olhe para mim. Se você descobrir um lugar que você bota, lembra daquele videozinho que o cara joga uma moeda, vem 2? Quem lembra desse vídeo na internet? O cara joga um biscoito, vem 2 biscoitos. Se você descobrir um lugar que joga 100, vem 200, tu conta para alguém? Eu não conto não, fico na minha. Eu vou jogando 100 e pegando. Aí depois eu ia abençoar as pessoas. Mas a gente é besta. A gente fala: não, vai dar certo. O cara tá lá jogando no trade lá, tá lá investindo na bolsa, o trade, ganhei 100, ganhei 200, ganhei 4 mil, perdeu tudo. Acabou. O cara vai jogando no tigrinho. Ali, irmão, já tem um algoritmo pronto para isso, irmão. Você vai ganhar R$200, mas no final você vai perder 1.000. O algoritmo já está pronto e você é um besta que cai. Me perdoe a palavra. Você é um idiota que cai e coloca a sua família em risco, coloca a sua casa em risco, coloca as suas finanças em risco, coloca a sua vida em risco. Aqui nessa casa, irmão, tem um irmão, uma pessoa que perdeu 30 mil no tigrinho jogando, irmão. A vida virou pelo avesso. Mas sabe como foi que a pessoa começou? Jogando 5, jogando 10, jogando 50, jogando 100. Deus não se agrada com enriquecimento ilícito, irmão. Esse dinheiro é amaldiçoado. Esse dinheiro não tem bênção de Deus. Esse dinheiro é amaldiçoado. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Ele é uma maldição na sua vida. E se você quiser continuar num ambiente maldito, continue. Mas eu quero viver uma prosperidade bíblica. Eu quero viver uma prosperidade de Deus.
Eu quero viver a mão de Deus sobre a minha vida, irmão. Aí o cara vai acreditar. Uma vez eu estava na saída do Jota, eu, Cristiano Júnior, e mais um irmão, a gente estava lá sentado, comendo. Aí chega um cara, chegou para mim lá, junto com um pastor aqui da cidade também. É interessante que sempre tem pastor no meio, irmão. E sempre é os mesmos, sabe? Aí o cara chegou para mim e falou assim: pastor, porque eu tô no negócio de Bitcoin. Bitcoin existe, amém, irmão? Existe, é uma moeda que existe. Mas o cara falou assim: eu tô no negócio de Bitcoin. Quem lembra de uma pirâmide que caiu um dia desse aqui em feira? Tem uns 2 anos, 3 anos de Bitcoin, lembra? Caiu uma pirâmide aqui em feira. Aquela pirâmide, aquela mesmo. Eu tô lá na saída do Jota, o cara falou: não, pastor, porque eu tô ganhando 10 mil, tô ganhando 15 mil. Esse mês eu tirei 25 mil. Eu falei: foi mesmo, varão? Coisa boa, como tá bom para você, né? Não, pastor, porque o senhor precisa entrar. Aí daqui a pouco o cara vai e monta numa CG 125, velha, Léo, acabada. Não era nem igual a nossa, assim, uma CG acabada. Acho que é 2012, 2010, 2009, toda arrebentada. Ele monta na CG assim e vai, não tinha nem ligador elétrico, vai, na hora que ele fez assim, eu bati nas costas dele, assim, pá! Segurei ele pela camisa. Ele me olhou assim, eu falei: você é um mentiroso, rapaz. Você é um cristão mentiroso. Como é que você ganhou 25 mil e está com a moto desse jeito, rapaz? Toda desgraçada, toda miserável. Mostra sua conta aí agora. Agora pare de mentir, meu irmão. Júnior olhou para mim e falou: pastor, retou. Eu falei: retei mesmo. Porque entenda, irmão, o mundo está vendendo ilusão e você está caindo na ilusão. E isso está obstruindo a prosperidade que Deus tem na sua vida. Isso está obstruindo a bênção que Deus tem na sua vida. Isso está obstruindo aquilo que o Senhor tem para fazer na sua casa e na sua família. Aleluia. A Bíblia vai dizer, querido, que você precisa investir o seu dinheiro. Então não corra riscos desnecessários que te façam perder. Cuidado com as tentações. Seja sábio, seja prudente. Converse com pessoas, irmãos. Entenda o que é o processo. Mas o cara, quando entra nesse gabinete aqui, já entra com a vida miserável, rebentada, porque já fez sem conversar com ninguém. E eu estou te dando uma instrução para a vida, meu irmão. Se eu for comprar uma bicicleta, eu ligo para os irmãos e falo: tu acha o que dessa bicicleta? Pergunta ou não pergunto? Quem sabe aqui que está na igreja toda hora, eu pergunto para todo mundo: tu acha que eu devo fazer assim? Tu acha que eu não devo fazer? Por quê, meu irmão? Porque a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas você simplesmente quer fazer, e às vezes o problema está em Deus, sabe? Então, enterrar os recursos que o Senhor te entregou não apenas anula o nosso propósito de cumprir a sua vontade, mas também priva o reino de Deus de avançar por meio da sua vida, irmão. Deus nos chama para ser o avanço da sua obra, para que nós venhamos investir de uma forma sábia. Deus está derramando sabedoria sobre a sua vida nessa noite, meu irmão, para que você saiba aonde investir os seus recursos, aonde você colocar os bens que Deus tem entregue na sua mão, para que você tenha uma vida próspera, para que você tenha uma vida abençoada. O seu talento vai multiplicar 5 para mais 5, 2 para mais 2, porque Deus vai te dar sabedoria, e isso vai acontecer na sua vida. Mas faça do jeito certo. Desinstale hoje no celular tigrinho. Desinstale hoje no celular. Tem marido que está indo para o banheiro jogar tigrinho. Só mudou o vício e o demônio. Ia para o banheiro assistir pornografia, agora vai para o banheiro jogar tigrinho. Eu não estou acessando mais pornografia, mas está no tigrinho, achando que vai enriquecer. E eu estou te dando um conselho nessa noite, estou sendo rasgado para a vida. A sua vida, enquanto você estiver nisso, a sua vida está sendo amaldiçoada. A sua família está sendo amaldiçoada. Você está sendo um peso para a bênção de Deus não chegar na sua casa. E eu falo isso com toda a certeza do meu coração hoje, irmão. Porque esse ambiente é um ambiente amaldiçoado. Ah, pastor, eu jogo só por esporte. Mas você está tirando o recurso da sua família. E a Bíblia está dizendo que você está gastando dinheiro com aquilo que não é pão. Amém?
A boa mordomia cristã entrega 10% em adoração a Deus no altar, e ela administra 90% com sabedoria em Deus. Amém? Em quinto lugar, para a gente finalizar, e eu quero chamar o louvor já para subir aqui. Esteja pronto para prestar contas. Olhe para mim. Você vai prestar conta de tudo que Deus deu na sua mão. Tudo. Todo recurso que Deus entregou a você. Não só recursos físicos, mas recursos espirituais, recursos emocionais. Se você tem talento, você vai dar conta do seu talento, se você está usando para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Mateus 25:19, vai dizer: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Oxe, nada a ver aí. Quando eu olhei assim, eu vi um negócio que não tinha nada a ver. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olhe para mim. Quando você multiplica os recursos que Deus te entregou, você tem uma vida alegre. E tem muitas pessoas que têm perdido a alegria porque não sabe multiplicar recursos. Deus não entrega recursos de maneira aleatória. Ele vai avaliar o seu coração. Ele vai avaliar a sua maturidade. Ele vai avaliar a sua espiritualidade. Ele vai entregar, porque você vai prestar contas de tudo que você recebeu. Você precisa prestar contas. Você precisa ser honesto. Você precisa, sabe, não recorrer a agiotas. Tem gente que está na mão de agiota. Eu conheço gente, crente, que teve que ir embora de feira por causa de agiota. Imagine você estar fugido de uma cidade. Você é um cristão, porque você não conseguiu pagar uma dívida. Isso é muito ruim. Mas eu acho que há um demônio muito forte por trás disso. Porque eu conheço pessoas que pegaram dinheiro a 30% por mês. Eu conheço uma pessoa que ela está vendendo um apartamento para pagar uma dívida de 60 mil. E ela paga 30% por mês desse valor. E depois a gente diz: o diabo entrou na minha vida. Não. A falta de sabedoria, a falta de administração. Nunca se esqueça do princípio da semeadura. Gálatas 6:7 vai dizer: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, também ele colherá. Deus, eu creio que nessa noite Deus está querendo te dar sabedoria para você administrar os recursos que Ele tem entregue na sua mão. Eu quero te convidar para você ficar em pé, e eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Quem sabe você precisa de sabedoria nessa área hoje. Pastor, eu quero ter sabedoria para administrar os recursos que Deus tem me dado. Quem sabe muita coisa na sua vida não tem acontecido por conta, não é porque Deus não quer te abençoar, mas porque falta sabedoria na sua vida.